Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar mais um trecho, né? Mais dois trechos aqui, dois artigos do livro mais famoso do Carl Gustav Jung, mas que não é totalmente escrito pelo Jung, né? O Jung é o primeiro ensaio, né? O pessoal acha que todo livro, não, não é todo livro do Jung, mas como são todas as ideias do Jung, e ele convidou pessoas para falar sobre os assuntos, dos aspectos da teoria, psicologia analítica, né? Então ficou assim a obra coletiva, né? Então o primeiro artigo a gente leu, o primeiro ensaio do Jung, o outro artigo também, né? Está no outro vídeo, não vou ficar repetindo não, porque não vai dar tempo. O terceiro e o quarto artigo, então o terceiro é do processo de individuação do ML ou ML, que eu não sei, eu não sei se é homem ou mulher, von Frantz, né? Von Frantz. E depois vai ter o artigo, o ensaio da secretária do Jung, que ajudou ele a escrever a autobiografia que a gente leu e vai voltar a isso em outros pontos. Aquelas memórias, os sonhos, né, reflexões do Jung, também está aqui no canal, né? A Aniela Jafé, né? A Aniela Jafé, que é a secretária dele, também fez um artigo aqui sobre o simbolismo nas artes plásticas. Muito interessante, porque aí vai falar muito daquelas imagens oníricas, surrealismo, tem uma parte interessante. Então vamos lá. Vamos lá que é coisa demais, resumir isso aqui não é fácil não. Então vamos lá. Então os artigos que vamos trabalhar aqui hoje é a questão do self e individuação. O que é o self? O self seria unir, né, a psique, unir aquelas duas grandes ambiências, que podemos dizer assim, do ser, né? Que é o inconsciente e o consciente. Nós estamos falando de psicanálise, psicologia analítica. Então você tem uma grande, vamos imaginar que isso aqui é um grande self, né? A mandala, a completitude, né? O individuação. E você tem aqui essa sua grande psique, né, que é toda a sua mentalidade, toda a sua mentalização, toda a sua mente. Só que você não tem acesso a toda ela de uma vez só. Então você tem uma parte consciente e tem uma parte inconsciente. Então quando eu estou falando aqui, eu tenho inconsciente as regras da gramática do português. Eu não fico o tempo todo pensando adjetivo, substantivo, adjunto denominal, adverbial, né? Eu não estou pensando na gramática, eu estou falando português porque eu fui internalizando inconscientemente a gramática da língua portuguesa. Para falar em francês aqui, eu tenho que ficar lembrando o francês, né? Os plural do francês, etc. A não ser que eu tenha fluência no francês. Aí eu tenho que internalizar as partes inconscientes da gramática do francês. E o francês sabe isso inconscientemente. O alemão, o italiano, etc. Né? Cada um na sua língua foi aprendendo essas regras inconscientes de usar o idioma, de forma que ele é consciente na hora de pensar as ideias, né? As melhores palavras para pensar a ideia. Mas ele fica pensando aqui na análise sintática da frase, né? Muito bem, então é a mesma coisa. Então vamos dizer que essas partes aqui, ó, isso aqui seria apenas uma consciência, ou seja, o consciente, e que o resto tudo aqui, ó, seja o inconsciente. Então vocês percebem que o inconsciente é muito maior que o consciente, né? Então, primeira imagem, então primeiro ponto. O segundo ponto, então, a individuação seria juntar, né, o inconsciente ao consciente, formando esse completo, essa mandala, no sentido de tornar a esse ser aqui consciente, que é o que eu estou te falando, né, que a gente está conversando, é o consciente, trazendo a eles conteúdos do inconsciente. Não é reprimir o inconsciente, é você ter acesso ao inconsciente, é você buscar o inconsciente e tentar entender o que tem nesse inconsciente, que pode ser coletivo, né, a ideia do Jung, e pode ser individual. Então tem ideias que o seu inconsciente vai sendo reprimido ali, né, da sua infância, né, da sua vida emocional, conjugal, etc. E o inconsciente coletivo são símbolos, ele vai trabalhar nisso aqui no livro, né, esses símbolos humanos, esses arquétipos, etc. Né? Então, o que você vai fazer é unir, por exemplo, a persona e a sombra. A persona e a sombra. Tá. O que seriam esses conceitos? Então você tem uma persona, que seria esse eu social, esse ego, né, que se relaciona socialmente, que tem um certo código moral da sociedade onde você vive, que é a imagem que você transmite para os outros e como as pessoas te veem. Mas só que você tem uma persona, que é isso, né? E você tem a sombra. A sombra é o contrário da persona. A sombra é aquele lado que você vai reprimindo, né? Aí todo aquele conteúdo que você muitas vezes projeta no outro, mas está inconsciente em você. Então, tipo assim, acuse os outros que você faz, né? Então você acusa o outro que você faz. É a coisa que você projeta, inclusive chama projeção, que é você jogar no outro uma coisa que tem em você. Então você fala, aquele cara ali é muito guloso e tal, aquele cara come demais, só que você também faz isso, e você muitas vezes não é aprovado por isso, e você se desaprova por isso. Né? Então muitas vezes você vê no outro um defeito que tem em você. Né? Então é aquela passagem bíblica que fala assim, ó, você fica preocupado aí, né?
com um cisco, né? E tira a trava do seu olho, né? Fica olhando o cisco no olho do outro, tira a trava do seu olho. Então é isso, um mecanismo de projeção quando você joga no outro uma coisa que você não é aprovada no seu próprio modo de ser, na sua persona, ou que você mesmo se desaprova, né? Quando você toma consciência. Então, muitas vezes a coisa que você está desaprovando no outro é a coisa que você tem em você, certo? Então essa questão aí. E aí, o que ele fala sobre a sombra? A sombra você não pode reprimir, né? Você tem que saber o que é essa sombra e tentar absorvê-la, assimilar essa sombra, porque se ela for reprimida, ela vira um monstro. Lembra do médico monstro? Tem um artigo aqui, um vídeo sobre isso. O médico monstro é isso, o médico tentou separar essa parte monstro, né? Essa parte sombra dele mesmo. E aí chegou a hora que o Mr. Right, né, que é esse monstro, se tornou uma personalidade assim, autônoma e inclusive matou o médico. Né? Quem viu, já dei aqui o spoiler do livro. No final só sobra um monstro e morre, né? Mas descobre-se que o médico e o monstro é a mesma pessoa. Esse que é o grande... quando o pessoal lê esse livro, piraram, né? Por isso. Porque no final do livro você descobre que o médico é o monstro, é a mesma pessoa, tá, etc. Então é interessante isso aqui, porque você não pode reprimir a sua sombra. Você tem que descobrir qual é a sua sombra, né? O seu lado coringa, o seu lado joker, né? E descobrir esse lado e tentar assimilá-lo, né? Tem vários exemplos é claro que você vai fazer uma terapia, né? Etc. Isso aí. O outro lado que vai debater aqui é o ânima e o ânimos. Já começamos falando levemente disso, o ânimo, né? O ânimos seria o lado masculino, né? Então tem várias figuras, né? Você quer a figura do homem ideal, homem primordial, né? A ideia do Adão, né? Adão, o Sansão, o Jesus, o Abraão, né? O patriarca. A ideia dos heróis, o Tarzan, né? Aquela ideia do homem, a ideia masculina, né? E seria esse até o ideal do homem, o ideal do masculino, enquanto que a ânima, né? Seria o contrário, né? E aí seria aquela imagem que a gente tem, né, da Eva, né? Tem o Adão, então tem a Eva, né? Vai ter a rainha do céu, vai ter a Está, vai ter a Ísis, né? Vai ter a Dalila, se tem o Sansão, tem que ter a Dalila, né? Então, por exemplo, tem a Súcubus, né? A Súcubus é aquela ideia do demônio feminino. Ora, tem também o demônio masculino, que é o Incubus, né? Então, essas polaridades, tem que ter lá no Yang também, né? O lado ativo, o lado passivo. A ideia é integrar as duas partes, né? Integrar as duas partes, não ficar muito só o masculino ou muito feminino, né? Ou seja, o cara é machão, então tem que reprimir o feminino, né? A mulher é muito feminina, tem que reprimir o masculino. Não, né? A ideia é o quê? Que é a integração, né? Por isso a ideia da mandala, a integração das partes. Ou seja, porque vai ter o ânimos na mulher, né? Ou seja, vai ter elementos masculinos na mulher e vai ter a ânima no homem, ou seja, vai ter elementos femininos no homem, né? Então é interessante isso aí. Então o problema, por exemplo, das religiões patriarcais em reprimirem o feminino, né, é justamente isso. Eles estão masculina, né, a ideia masculina de Deus, como se Deus fosse um homem, né, um homem barbudo lá, um ancião, e a mulher, né, porque antes havia o culto à deusa, né, as rainhas do céu e tal. Então aí interessante que o cristianismo tenta dar o cristianismo mais o católico, né, tenta dar uma resposta a isso como unindo esses ideais, né. Então você tem lá no judaísmo a ideia do Yahvé, né? Yahvé, e a Shekinah, o Yahvé, a Shekinah, o Yahvé, o Deus mesmo, né? O tetragrama, e o Shekinah seria a presença de Deus, né? Ou então a sabedoria divina. Então esses elementos são mais femininos, né? A respiração divina, Espírito Santo, por exemplo, que em hebraico é feminino. Mas aí você pode também falar assim, Cristo é o Deus feito homem. Então Cristo é essa imagem do ânimos. E o que seria o ânima então? Seria a grande deusa, né? Ou a deusa mãe, ou a rainha do céu, ou Nossa Senhora. Olha, interessante, né? Que seria a grande mãe, Virgem Maria, né? Então seria uma forma do cristianismo unificar as duas coisas. Então você tem a figura de Jesus, que é o Deus feito homem, então é o ânimos, e a figura de Maria, que seria essa rainha do céu. Então, a mãe de Deus encarnado, né? Então, o cristianismo solucionou, o cristianismo católico, né, solucionou, essa solução foi encontrada no cristianismo católico de você ter o ânimos e a ânima. Só que outras religiões, né, por exemplo, no judaísmo em parte, né, o judaísmo tem essa parte da Shekinah, da sabedoria, a sabedoria que depois vai ter a Sofia lá dos gnósticos, né, os gnósticos também conseguiram, né, essa ideia do Deus que enviou Jesus, né, e a ideia da Sofia, né. E agora, assim, o islamismo, aí sim, o islamismo é uma religião patriarcal e não tem esses contrabalanceamentos da ânima, né? Então é uma coisa a ser debatida nisso aí, né?
reclamam-se muito do tratamento que é dado às mulheres no islamismo, né? Então, realmente tem essa crítica que procede, né? Não estou falando teologia do Islã, essa questão do ânimos e anima. Então, a gente viu que o judaísmo tem um certo controle aí, um certo equilíbrio, apesar que o judaísmo é bem patriarcal, né? O judaísmo é bem patriarcal. Apesar que hoje em dia tem um judaísmo reformado que as mulheres participam do culto, né? As mulheres podem até, né? Mas antigamente não, as mulheres, né? Assim como algumas religiões cristãs, também a mulher não pode participar, né? Então fica aí essa ideia do ânimo anima. Vamos para o outro ensaio aqui para terminar então. O outro ensaio é o simbolismo das artes plásticas, Daniela Jaffé. E aí vai trabalhar muito artes, né? Seria legal eu ficar falando ali do livro aqui, mostrando as imagens, mas é muita imagem, então vai ficar... Né? O livro é sensacional porque ele é ilustrado, né? Todos os conceitos têm ilustrações, então para quem gosta de artes plásticas, né? Ela vai trabalhar muito a ideia do círculo, né? A ideia da completitude do círculo, né? E essas imagens oníricas, imagens que são usadas no surrealismo, né? As ideias do ciclo, a ideia de templo cíclico. O que é o templo cíclico? Na origem das religiões, né, que tinha essas ideias do culto aos deuses, às deusas, deuses da fertilidade, né? A formas antropomórficas de mostrarem os deuses. Os deuses eram sempre ilustrados como figuras. Por isso que o monoteísmo judaico já foi logo falando, ó, não tem imagens da divindade, né? A ideia de não ter imagem, de formar imagens, fazer estátuas, porque todo politeísmo era baseado nisso, você representava em estátuas e imagens esses deuses, né? Dá um exemplo aqui. E o tempo era cíclico, é o tempo das estações, da fertilidade, da plantação, da colheita, né? Plantio, colheita, então aquela sucessão de invernos e verões, né? Então o tempo era cíclico, né? A ideia linear de tempo já é mais do zoroastrismo, do cristianismo, judaísmo, né? Que é a ideia da grande, né? da criação até a destruição, né? ou o juízo final, etc. E enquanto que, por exemplo, o hinduísmo consegue integrar, porque o hinduísmo coloca uma sucessão de criações e destruições. Então nós estaríamos apenas, né? Se você achar uma reta aqui nesse círculo, é um pedacinho que nós estamos vivendo, né? Nós estamos entre uma criação e uma destruição, né? Porque a ideia de Deus no brahmanismo é que o mundo existe quando Deus expira, né? E quando ele puxa o ar de volta, ele inspira, ele puxa o universo todo de novo. Então ele destrói o universo, até que ele expira de novo e cria o universo de novo. Então é um tempo cíclico de criação e destruição. Né? Deus está sempre criando, destruindo o mundo e universos. Né? A gente não sabe quantas vezes já destruiu o universo e vai criar outro. Né? Então nós estamos no meio do universo criado e vai ser destruído e vai ser criado outro. Assim como já foi. Então o tempo é sempre, né, circular. Então esse é o tempo circular. E aí ela vai analisar então a origem dos cultos, né? Aí vai falar das questões aqui do ânimos e anima, que é sempre aquelas imagens fálicas do ânimos, né? A ideia masculina de fertilidade e a deusa, que são símbolos das vulvas, por exemplo, os símbolos redondos, né? Que são símbolos das genitais femininas. Então vários cultos a isso, né? E lembrar que aquela ideia da deusa com fertilidade, né? Ou seja, a deusa era mais assimilada à terra, né? E o deus era mais assimilado à chuva, né? Ao trovão, ao céu, né? Então a ideia de que a deusa fertilizada, né, pelo deus, formava a cultura, ajudava a colheita, né? Assim, a plantação, a fertilidade do solo. Né? Então tinha muitos rituais de sacrifício com sangue, né? Que a ideia de o sangue é a vida. Então você vai regar a terra com sangue, vai nutrir a terra e aí a terra vai te dar uma boa plantação, né? Então vai dar uma boa colheita. Lembrar que essas grandes civilizações do passado, que deixaram marcas, já não eram nômades. Por quê? Porque elas já eram agrícolas, né? Agricultura, há 10 mil anos atrás, mais ou menos, 10 mil anos atrás, essas culturas começaram, esses povos começaram a se tornarem presos à terra, né? Esqueci o termo agora, mas são presos, ou seja, nômade é o quê? Quem fica andando, né? Vai ali, caça, né? Não faz muita agricultura. Quando você faz agricultura, você fica na terra, você vai plantar, vai esperar colher, né? Vai aumentar o número de pessoas, é isso. Então, a grande revolução foi a agricultura, né? Os povos deixaram de ser caçadores, coletores, ficavam andando, procurando lugar, né? Melhor lugar, melhor pastagem, porque ainda existe, né? Ainda existem os nômades. Mas as grandes culturas, aí você vai ver no Egito, na Suméria, no norte da Índia, né? Aqui na América também os mais. Então, assim, vários grupos que vão se tornar sedentários, né? Sedentários. Então ela vai analisar isso aqui. E tem vários, né? O mais bacana do livro é a quantidade de ilustração, né? Então, assim, fica até sem graça de mostrar as ilustrações, mas, tipo assim, comprem o livro, né? Comprem o livro, que ele é sensacional e eu estou fazendo aqui o resumão, né? O famoso resumão para o Enem, né? Resumão para o Enem.
E aí é interessante que esse, né, a mandala, né, inclusive aqui, se completa também, né, aqui, ó, né, a marcação, interessantíssimo, né, a parte gráfica é sensacional. Ok? Então, assim, aguarde mais um vídeo que eu vou falar mais 2 insights desse livro sensacional para conhecer psicanálise, psicologia analítica, conhecer culturas, arquétipos, né? Então tem aqui, inconsciente coletivo, tem tudo aqui, né? O resumão geral para conhecer a obra do Carl Gustav Jung, ok? Então, obrigado pela atenção. Então, deixem de compartilhar.